Olá, estamos começando o 25º programa da série Paulo Freire Vivo na TV UFPB. E hoje a gente tem um tema muito importante dentro da obra do Paulo Freire. Podemos situar isso na parte final da obra do Paulo Freire, nos anos 1990, onde ele começa a trazer para os seus escritos uma reflexão em cima da questão da crise de paradigmas e especificamente sobre a transição, vamos dizer assim, entre a modernidade e a pós-modernidade. Todos vocês sabem que esse termo pós-modernidade tem uma série de problemas a serem pensados, etc., não é? Mas para caracterizar o que a gente está querendo dizer, é uma transição entre uma transição moderna, não é? Uma tradição moderna que vem antes, que vem lá do século XIX, etc., né? E que na segunda metade do século XX começa a receber muitas críticas em função do mundo que foi fabricado a partir dessas ideias, né? Claro que o Paulo Freire, no início das suas obras, durante um bom tempo, tem uma grande influência de herdeiros da modernidade, como, por exemplo, preceitos existencialistas, marxistas, personalistas, que foram construídos nesse padrão, não é? Nessa visão de mundo, não é? Mas a partir da segunda metade, então, dos anos 50, 60, 70, da segunda metade do século XX, esses paradigmas que sustentaram a modernidade começam a trincar, teoricamente, começam a ser questionados. E o Paulo Freire, como um bom homem do seu tempo, no sentido de escutar bem o que está acontecendo, de verificar as mudanças que estão acontecendo no mundo, começa a absorver essa discussão, não é? E isso se faz principalmente em dois livros que eu gostaria de chamar a atenção, de recomendar a leitura para vocês, que é exatamente o livro chamado Política e Educação, que é um livro de 1993, e um outro livro, Pedagogia da Esperança, que é de 1992. E você sabe que nessa sequência, a gente chegou nesses programas fazendo uma espécie de cronologia das obras do Paulo Freire, não é? E nos programas passados, por exemplo, a gente focalizou a Pedagogia da Autonomia, que é de 96. Então, para entender bem, estamos focalizando os escritos do Paulo Freire dos anos 90, né? A fase final dos seus escritos, vamos dizer assim, né? Isso é importante da gente notar, porque dentre esses 20 e poucos programas que a gente está fazendo, até chegar no 30º, você precisa entender o Paulo Freire, essa é a nossa proposta, entender o Paulo Freire na sua totalidade e não em momentos separados, não é? Então a gente vai seguindo isso numa sequência histórica, numa sequência dos seus escritos, que começou lá com a educação como prática da liberdade, passou pela pedagogia do oprimido, chegou então até esse livro Política e Educação, esse outro livro Pedagogia da Esperança, que a gente vai usar para focalizar essa questão principal do programa de hoje, que é essa veemente crítica do Paulo Freire ao determinismo em termos de teoria, não é? E a sua transição, vamos dizer assim, entre a modernidade e a pós-modernidade progressista, como ele dizia. Ele diz que a pós-modernidade não é uma só, não é? Ele distingue entre a pós-modernidade que ele dizia neoliberal, não é? E se coloca contra isso, não é? A favor de uma pós-modernidade progressista, como ele gostava de dizer. Para ele, essa questão da pós-modernidade, não tira de foco vários dos conceitos que ele vem trazendo anteriormente, não é? Como a questão de classe social, de luta de classes, a própria visão da história que ele tem, não é? A questão da pedagogia do oprimido, a questão da consciência de classe, como ele havia colocado anteriormente, mas ele acrescenta
alguns outros temas, alguns outros conceitos que são muito próprios da pós-modernidade. Você vai ver, inclusive, na sequência, autores outros que pegaram esse final da obra dele, não é, e começaram a pensar questões típicas dessa transição, não é, do mal-estar da modernidade, ou como chamam outros, da modernidade líquida, como é que se coloca, ou seja, dessa crítica a esse padrão modernista que veio sendo fabricado durante séculos, durante décadas anteriores. Não é? Isso é importante de se notar, então nós chegamos numa fase dos programas que a gente precisa entender isso. Eu gostaria de citar uma fala do Paulo Freire no livro Política e Educação, para vocês entenderem melhor, literalmente, o que é que ele fala sobre isso. Veja só o que ele diz sobre esse tema, não é? Ele diz assim: o que a pós-modernidade progressista nos coloca, diz ele, é a compreensão realmente dialética da confrontação e dos conflitos e não a sua inteligência mecanicista. Em lugar da decretação de uma nova história, sem classes sociais, sem ideologia, sem luta, sem utopia e sem sonho, o que a cotidianidade mundial nega contundentemente, o que temos que fazer é repor o ser humano que atua, que odeia, que cria e recria, que sabe e que ignora, que se afirma e que se nega, que constrói e destrói, que é tanto o que herda quanto o que adquire, no centro das nossas preocupações. Perceba na sua fala duas coisas fundamentais. Ele não nega conceitos anteriores que ele vem trabalhando, não é? E ele também investe nessa questão que não deixa de se remeter à modernidade, ao Kant lá atrás, ou seja, de repor o ser humano no centro das decisões. Mas ele diz que nós estamos num tempo de crítica, num tempo de avanço, num tempo de transição e que a gente precisa perceber que a modernidade, nos seus propósitos, não deu certo em muitos das suas proposições, não é? E que ela precisa, no mínimo, ser revista, ser repensada, para que ela tenha novos parâmetros ou novos paradigmas e o que se pode chamar, então, como eu disse anteriormente, de pós-modernidade ou outro termo que você queira para designar essa crise da modernidade, não é? Mais uma fala do Paulo Freire para a gente entender essa sequência. Ele diz o seguinte, veja só, a superação da compreensão mecanicista da história por outra que, percebendo de forma dialética as relações entre consciência e mundo, implica necessariamente uma nova maneira de entender a história, não é? Olha só, a história como possibilidade. Essa inteligência da história, que descarta um futuro pré-determinado, não nega, porém, o papel dos fatores condicionantes a que estamos submetidos. Perceba nessa fala do Paulo Freire uma defesa, vamos dizer, exacerbada, intransigente da ideia da história como possibilidade de mudança, da história como possibilidade do novo, reagindo contra a ideia do fim da história, que veio com Francis Fukuyama e com outros autores, reagindo à ideia de uma fatalidade histórica, reagindo contra a ideia de que não tem mais nada para fazer, que não tem saída para buscar e que não há possibilidade de mudança. Quando ele defende essa ideia da história como possibilidade, ele investe fortemente nisso. Mas eu vou continuar na fala dele para você entender ainda melhor. Ele diz assim, ao recusar a história como um jogo de destinos certos, como um dado, ao opor-se ao futuro como algo inexorável, a história como possibilidade reconhece a importância da decisão como ato que implica ruptura, a importância da consciência e da subjetividade, da intervenção crítica dos seres humanos na reconstrução do mundo.
Perceba isso, e isso é muito forte, inclusive vai ter desdobramento no próximo programa que a gente vai fazer, porque o próximo programa vai falar dos vários conceitos de conscientização que existem na obra do Paulo Freire, e você vai notar que o último conceito que ele usa sobre conscientização leva muito em consideração essa questão da subjetividade presente nos processos educativos. Não que ele não tenha se referido a isso anteriormente, mas a ênfase que ele vai colocar, né, nos remete a pensar cada vez mais, não é, nessa questão dentro da pedagogia, dentro da educação. Não é? O respeito das diferenças que se coloca dentro de um processo educativo, dentro de uma sala de aula, como é que o professor, a professora trabalha essa questão das múltiplas subjetividades presentes nos processos educativos. Não é uma coisa fácil, a tendência geralmente é dos professores trabalhar o grupo inteiro como se fosse uma coisa só, como se não tivesse diferença, como se cada indivíduo presente no grupo não tivesse a sua subjetividade, o seu pensamento, a sua construção, a sua história, e isso é um problema que, a meu ver, é um dos responsáveis, não é? Um dos responsáveis pelo que a gente pode chamar de fracasso escolar ou fracasso educacional. O não respeito às individualidades, às diferenças, não é? A diversidade que ocorre dentro dos processos educativos, sejam eles na escola, fora da escola, em qualquer processo que tenha aí a educação sendo o núcleo de tudo. Então, o Paulo Freire vai dizer a história como possibilidade, a história como o possível novo, a mudança, não é? E você sabe que a gente está cada vez mais num mundo onde as pessoas cada vez mais repetem essa ideia de que tudo está finalizado, já tudo fatal, não adianta mais, que não vai ter saída, né? E o Paulo Freire reage com tudo isso com muita força, não é? E esse é importante da gente ver. Uma outra coisa que eu queria destacar do Paulo Freire, ainda nesse livro Política e Educação, não é? É a ideia de um texto que eu trago dentro do livro que eu estou seguindo, você sabe disso, a história das ideias de Paulo Freire, e que eu coloco assim, veja só. Quanto à relação mais direta de Freire com a teorização social pós-moderna, podemos considerar dois caminhos de análise. Um no sentido de estabelecer uma crítica pós-moderna aos seus conceitos modernos, e outro verificar tendências pós-modernas presentes no último Paulo Freire. Você sabe, desde o começo, que eu defendo a ideia que existem várias fases do Paulo Freire. Lógico que eu falo isso em termos didáticos, Paulo Freire é um só, mas ele vai construindo e reconstruindo o seu discurso como se fosse uma espiral, uma espiral polifônica, uma espiral de várias vozes teóricas, e nós chegamos no final da sua obra escrita, onde ele está, então, focalizando em especial essa transição da modernidade à pós-modernidade ou ao mal-estar da modernidade, e vendo o que é que a educação tem com isso. O que é que a educação pode propor em relação a isso? O que é que a educação sente em relação a isso? E isso é muito importante para a gente focar nesse sentido. Então, eu termino esse bloco dizendo da nossa intenção de olhar ao mesmo tempo os conceitos modernos do Paulo Freire e a sua transição para esse lado da pós-modernidade ou da modernidade líquida, como se queira chamar. Nesse segundo bloco, então, a gente retoma aquela iniciativa que fizemos anteriormente em focalizar como se fosse
duas visões do Paulo Freire, uma centrada em conceitos da modernidade que ele vem trazendo ao longo da sua obra, por exemplo, só para citar a mais divulgada, a Pedagogia do Oprimido, não é? Questões de classe social, de luta de classes, de opressão, que é típica da visão que vem junto com o marxismo, etc., que é um dos herdeiros da modernidade, claro, não é? E essa visão de como é que ele vai incorporando novos temas, não é? Como, por exemplo, a participação das mulheres na sociedade, que ele não trazia anteriormente. Vocês sabem que a modernidade tem uma visão muito masculina do mundo, não é? Muito centrada no homem. Quando se repete essa coisa, o homem faz isso, etc., etc., como se fosse uma visão de que quando a gente fala disso, a gente está falando da humanidade como um todo, claro que trouxe uma restrição à participação das mulheres, que é cada vez mais intensa, justamente a partir da segunda metade, vamos dizer, do século XX, ou é mais registrada, é mais visibilizada, e isso torna as coisas mais importantes. Outro tema, por exemplo, que aparece a partir das ideias do Paulo Freire, trabalhado até com outros autores, é a questão ambiental. Embora o Paulo Freire em si não tenha tratado disso mais aceleradamente ou mais incisivamente, a questão ambiental aparece. Uma outra questão que aparece com muita força é essa questão do respeito à diversidade, que é tão atual, não é? Que é tão atual. O respeito às diferenças, não é? O respeito às questões de gênero, por exemplo, o respeito às questões ambientais, as questões que o outro autor, como o Boaventura Souza Santos, chama de patrimônio comum da humanidade, não é? E, claro, o respeito sempre aos movimentos sociais e aos movimentos sociais que vão fazendo história, especialmente a partir dos anos 80 e 90 na sociedade brasileira, não é? E é justamente essa fase do retorno do Paulo Freire depois do exílio e a sua obra dos anos 90. Então, essa questão, eu chamei a atenção para o livro Política e Educação, agora eu gostaria de chamar a atenção para um outro livro, não é? Que é o Pedagogia da Esperança. Esse é um livro importante, porque é um livro de revisão, não é? Se você notar, ele vai ter como subtítulo Revisitando a Pedagogia do Oprimido. Chegou uma parte da obra do Paulo Freire que ele começa a revisar a sua principal obra, ou as suas principais obras, não é? E a Pedagogia da Esperança surge como um livro justamente de releitura da pedagogia do oprimido, onde ele vai olhar então suas categorias e não é que vai negar essas categorias, como eu disse anteriormente, mas ele vai acrescentar outros conceitos, outros paradigmas, outras visões que são muito produtos da época que ele está vivendo, justamente do final do século XX, que não é qualquer época, é uma época que carrega uma historicidade de mudança e de uma mudança intensa. Por exemplo, com as tecnologias, com a entrada da internet, com a entrada dessa nova forma de se fazer sociedade, com a entrada das chamadas redes sociais, não é? A entrada, então, de novas tecnologias, vamos chamar assim, não é? Agora não são tão novas, mas na época do Paulo Freire, o Paulo Freire faleceu há praticamente 20 anos atrás, não é? Então a sua época é uma época de entrada desse novo mundo, fabricando um novo tipo de relações entre pessoas, e é por isso que ele chama atenção para que dentro do processo educativo se respeite as individualidades, sem perder a noção do coletivo, mas se respeite as subjetividades presentes no processo educativo. Eu já disse no bloco anterior que essa é uma das dificuldades que nós, professores, de uma maneira geral, enfrentamos quando trabalhamos com um grupo de 30 a 40 pessoas numa sala de aula e a nossa tentativa, às vezes, de pensar esse grupo de forma homogênea, quando a gente sabe que, na realidade, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa traz a sua subjetividade e ela precisa ser contemplada dentro do processo educativo. Veja só como o Paulo Freire vai focalizar isso na Pedagogia da Esperança, uma nova maneira de pensar justamente essas questões. Olha só,
eu coloco isso no meu texto, não é? Na História das Ideias do Paulo Freire. Ele diz assim, o próprio Freire, não é? Nos anos 90, não é? Na Pedagogia da Esperança, revisa ideias e incorpora novos temas e novos paradigmas e reiteram sua rigorosidade teórica e uma das suas maiores virtudes, que é sua capacidade de se autocriticar para poder seguir se reconstruindo permanentemente. Veja só o destaque que eu dou para essa ideia fundamental do Paulo Freire, que é receber críticas, fazer a sua autocrítica e, a partir disso, fazer uma reconstrução do seu pensamento. Isso é uma tônica que acontece na obra do Paulo Freire desde o começo, mas que é mais visível quanto mais ele vai publicando livros, escrevendo artigos, fazendo conferências, e nada melhor para ver isso do que as publicações dos anos 90, e eu estou citando duas principais, Política e Educação e Pedagogia da Esperança. Não é? Isso é importante para a gente notar essas várias reconstruções do pensamento do Paulo Freire, como essa que eu vou destacar mais uma vez para você. Ó, esse reconhecimento de que Freire passou por diferentes fases está aberto a diferentes leituras. Não há nenhum Freire essencial, mas uma série de posições pelas quais ele argumentou, e isso é propriamente a construção de um reconhecimento de uma posição pós-moderna na subjetividade do autor. Não é? É importante dizer isso porque a gente está trabalhando um autor, nós ressaltamos isso desde o começo, que nunca se quis acabado no sentido de completo, não é? Sempre se diz inacabado, incompleto e sequioso de ser complementado por outros autores, por outras ideias, por outros pensamentos. Isso é uma das coisas mais notórias do legado do Paulo Freire. Tanto é que tantos outros autores, não é, pegaram suas ideias, continuaram suas ideias, dialogaram com elas, criticaram algumas das suas ideias, mas quando você vai ver, existe uma série de autores que dialogaram com a obra do Freire, seja pessoalmente com ele, fazendo livros como os livros dialógicos, não é? Ou trabalhando isso de forma, até em outros campos, não é? Como, por exemplo, o campo da matemática, o campo da física, o campo das ciências ditas naturais e exatas, etc. Isso é importante para a gente notar que a gente está justamente numa fase dessa programação que a gente tem que ressaltar a progressão do pensamento do Paulo Freire em direção a novos temas, a novas visões, etc. E, ao mesmo tempo, não é, o diálogo, não é, do Paulo Freire com outros autores e o diálogo de autores, inclusive de outras temáticas, de outros campos da ciência, com esse autor que fez questão de dizer que o seu pensamento não é um pensamento fechado, redondo, acabado, e isso é próprio de um conceito importantíssimo para a gente trazer para cá, que é o conceito de complexidade do Edgar Morin. Quando o Edgar Morin vai falar de complexidade, ele diz que isso é próprio do nosso tempo, não é? E que o pensamento atual, o pensamento em torno da educação e de outros temas, é um pensamento que tem arestas, que tem inacabamento, que tem coisas a serem complementadas, e isso é próprio do Paulo Freire. Podemos dizer que o Paulo Freire tem um pensamento complexo nesse sentido. Eu queria destacar para vocês mais alguma fala do Paulo Freire e de autores sobre isso, para vocês notarem com mais concisão, com mais profundidade essas questões. Olha só, eu digo assim, ademais podemos notar posições do seu pós-modernismo crítico nas questões da textualidade, no destaque permanente da importância das subjetividades presentes nos processos educativos, ou ainda nas considerações sobre a cotidianidade, sobre as relações de micropoder, ou mesmo quando destaca a introjeção da consciência do outro como o grande problema dos oprimidos. Uma dessas pontes
eu digo isso, não é? No meu livro, uma dessas pontes da transição da modernidade para a pós-modernidade do Paulo Freire se verifica quando ele defende projetos que foram erigidos a partir então do século XIX, do século XX, mas no Brasil na segunda metade do século XX, não é? Como essas questões sociais que ele tanto chamou a atenção, como a evolução da pedagogia e da educação em torno, por exemplo, dos avanços da escola nova, nas questões do construtivismo, só para dar exemplos em relação a isso, mas basicamente em torno do viés da pedagogia crítica e, ao mesmo tempo, incorpora novos temas, novas preocupações e novas temáticas no seu discurso para notar que ele está preocupado não só em trazer baluartes da modernidade que deram certo, não é? Baluartes da modernidade que precisam ser criticados e que precisam sofrer avanços, assim como novas perspectivas e novos temas, inclusive dentro da pedagogia. Veja só como eu posso ressaltar isso nessa outra temática que eu trago da pedagogia da esperança. Eu escrevo assim no meu livro História das Ideias de Paulo Freire. Na pedagogia da esperança, relendo seus próprios conceitos, aprendendo com eles como afirmava, as temáticas nucleares das suas proposituras práticas e teóricas, hegelianas, humanistas e marxistas, ganham um olhar multicultural, de gênero, de raça, de diversidade. Nem por isso, classe, hegemonia, ideologia, por exemplo, desaparecem das suas reflexões. Além disso, reitera a posição de combate ao neoliberalismo, ao conservadorismo, ao determinismo, ao unitarismo de ideias, sejam eles de qualquer teor ou conteúdo, não é? E então Freire, nesse sentido, pródigo, é importante em destacar que a sua defesa não é de qualquer transição para a pós-modernidade, mas para uma pós-modernidade progressista que não anule, que não apague questões fundamentais, como as questões sobre a opressão, sobre a liberdade, sobre a questão de classe social, sobre as questões da história como possibilidade, como as questões da educação fabricando um novo homem, uma nova mulher para uma sociedade em trânsito, vamos dizer assim, como ele dizia desde o começo da sua obra, mas ao mesmo tempo sem tirar o seu foco de visões estruturais. Ou seja, a necessidade que ele sente de incorporar novos temas, novos conceitos, novos paradigmas, não o faz jogar fora os conceitos que ele usou anteriormente. No final das contas, a obra do Paulo Freire, no seu final, é uma obra que transita dos conceitos da modernidade para conceitos da crítica dessa modernidade ou da pós-modernidade, como você queira chamar. Claro que eu volto ao que eu disse no começo desse programa, essa conceituação sobre pós-modernidade às vezes é muito problemática, não é? Mas um se chama pós-modernidade, outro se chama de outra modernidade, outro se chama de modernidade líquida, como Bauman, por exemplo, não é? Mas o importante não é essa nomenclatura, mas é sentir que há praticamente um consenso que a modernidade esgotou várias coisas das suas proposituras e notar que dentro disso um dos seus baluartes principais de construção da modernidade, a partir de Kant, por exemplo, é a questão educacional. A visão de colocar o ser humano no centro das decisões do mundo passava principalmente por uma nova racionalidade, por uma nova educação nesse tempo, não é? E ela tem um esgotamento a partir de uma certa data e a gente pode ver isso, então, como eu disse, na segunda metade do século XX. Isso é um assunto muito importante, mas no final das contas ele continua nos próximos programas e eu mais uma vez agradeço o seu acompanhamento, não é? E convido para a sequência da nossa programação.